Olá, jovem buscador, jovem buscadora. Olhe bem nos meus olhos e relaxe. Você está ficando com sono. Talvez porque eu estou falando devagar e agora suas pálpebras estão pesadas. Isso comigo, bem dormido, bem dormido, bem dormido. No 3, nós vamos começar a falar sobre hipnose, meditação e samadhi. Será que samadhi e hipnose são a mesma coisa? Bem dormido, bem dormido. No 1, você relaxa, bem dormido, bem dormido. E no 2, a gente se prepara para ouvir este vídeo. E no 3, nós vamos ler a pergunta do nosso amigo e responder sobre o que tem a ver hipnose, meditação e samadhi. Bem dormido, bem dormido. Seja bem-vindo, bem-vinda! Nós aqui falamos de filosofia da mente, filosofia da consciência, sadhana, que é a disciplina espiritual, yoga, meditação e outras cositas mais, e principalmente revolução de si. Se você puder, deixa seu comentário aqui embaixo pra gente fomentar a nossa discussão na nossa sanga online. E Matheus, me empresta o lencinho do meu óculos, porque ele está impraticável. E aí eu não consigo ler a pergunta do nosso amigo sem os óculos limpos. Vamos lá. Há um tempo atrás, nós recebemos uma pergunta muito legal do Ivor, hipnoterapeuta. Eu gostei da pergunta, tá? Eu fiz uma abertura bem biruta, mas foi só para ilustrar. Eu gostei bem da tua pergunta, Ivor. Espero que tenha dito seu nome certo. Guilherme, existe uma questão delicada que queria levantar. Talvez seja um afrontamento, mas não quero lhe causar mal algum, apenas debater. Eu adoro isso, cara. Eu fiz filosofia, eu fui treinado para debater. Eu sou hipnoterapeuta com 4 formações, tanto nacionais quanto internacionais, e a hipnose é uma ferramenta de acesso ao subconsciente para diversos objetivos. E sim, a meditação é bem diferente da hipnose, com certeza. Através da minha auto-hipnose, que já pratico com muita frequência e disciplina, todos os dias há mais de 6 anos, consegui chegar a um nível muito alto, onde os resultados são muito mais evidentes, assim como se fosse um hipnoterapeuta do lado guiando a experiência. Eu quero falar dessa primeira parte, inclusive. Por que você acha que é mais evidente? Em auto-hipnose, já me sugestionei para ter uma experiência parecida com o samadhi. A partir do momento que já estudei sobre o samadhi, estudo muito sobre isso e inclusive por seu canal. E o que ocorreu é que tive essa experiência de superconsciência, uma felicidade muito forte, entre outras coisas. E aí chega a pergunta: qual a chance desses estados como samadhi, iluminação, etc., serem apenas sugestões que foram aceitas através da meditação? Porque, veja bem, já foram feitos estudos e práticas com a meditação, onde participantes que meditam há muito tempo, foi mostrado que chegaram ao estado teta, que é o mesmo estado do sono com sonhos, e da hipnose, onde qualquer sugestão aí subconsciente se torna real na sua frente. Qual a chance de samadhis e coisas do tipo serem uma grande sugestão com o subconsciente de fundo criando isso? É muita, pois o subconsciente consegue criar experiências muito poderosas, vejam sonhos lúcidos, por exemplo, que podem criar o que quiser lá dentro à vontade. Seriam todas essas práticas do yoga uma grande prática de auto-hipnose com métodos diferentes para, no fim de tudo, chegar a sugestões do subconsciente? Enfim, eu já experimentei uma espécie de samadhi com minha auto-hipnose. O que você acha? Vamos lá. Para responder tua pergunta, porque sim, eu estudei bastante sobre o tema já, e eu travei aqui, eu não estou conseguindo mexer nesse negócio, mas para responder com dignidade a tua pergunta, por isso que eu demorei para fazer esse vídeo, eu perguntei para um monte de colegas e amigos o que eles achavam. Eu perguntei isso para o meu Satguru, Shiva Harianandaji, meu guru da Kriya Yoga. Eu perguntei isso para o meu Tantrika Guru, Acharya Sthaneshwar Timalsina. Eu perguntei isso para Swaminiji Tattvamayananda. Eu perguntei isso para a Laia Dúlios, eu perguntei isso para o César. Perguntei isso também para a minha orientadora e neurocientista e meditadora há 40 e tantos anos, doutora Elisa Cosassa. Eu fui ouvindo a opinião de todos eles e agora eu gostaria de compartilhar com você. Então, vamos começar com a resposta de uma cientista, que também é meditadora, sobre o tema. A doutora Elisa disse: bom, a primeira pergunta que eu faria é: como é que ele sabe que isso é samadhi, para além das experiências miraculosas de bem-aventurança, para além dos fogos de artifício? Quer dizer, que transformações reais, a longo prazo, você percebeu após entrar nesse estado? Porque, do contrário, não é samadhi. E aí ela diz: a definição de auto-hipnose é um processo de autossugestão para a obtenção de uma experiência pré-programada. A gente prevê o que a gente quer fazer ali. E eu concordo com a Elisa, porque embora a gente esteja mirando no estado de samadhi, em algumas tradições,
Na verdade, o ideal é que você não esteja mirando em nada, o Samadhi ele acontece. Embora ele seja um processo metodológico, ele vai acontecer no momento adequado. Ele não é necessariamente uma força produzida pela mente. Aqui, quando eu estou falando mente, eu estou falando dessa instância consciente da psique. E sim, eu sei que você está falando que o trabalho todo é com o subconsciente, então o processo de autossugestão é só para fazer isso vir à tona. Mas o lance é que o Samadhi não é pré-programado. O que todos os yogis vão descrever sobre Samadhi é: assim como quando você acorda de um sonho, ou você sabe no sonho que está sonhando, não tem mais jeito, aquela ilusão se desfaz, em Samadhi você chega a um estado da realidade das coisas em que o mundo ordinário que você tinha antes nunca mais será o mesmo. Então não dá para você voltar igual de uma experiência dessa. De mais a mais, não dá para você programar essa sensação se ela é extraordinária, se ela está para além daquilo que você já experimentou com seus 5 sentidos e as abstrações que você fez com a sua imaginação. Então essa é uma postura. Meu guru Acharya Sthaneshwar Malsina disse: até que dá para chegar em estágios de Samadhi, alguns estágios de Samadhi, através da autossugestão, até porque algumas escolas de Tantra vão fazer isso mesmo, vão usar de mecanismos, de imagens de pinturas e de relaxamentos para levar você a um estado de relaxamento profundo no qual você possa ser permeado por essa realidade divina. Mas a grande pergunta é: qual é a fixidez desse estado e o processo de transformação dele? E ele disse estados iniciais. Porque os estados mais profundos de Samadhi são absolutamente extraordinários, por assim dizer, mesmo medidos em laboratório. Swami Nidhi disse que ela acha problemático tentar equivaler esses conceitos. Ela acha que Samadhi é uma coisa, hipnose é outra, e ficar tentando fazer esses paralelos e dizer, isso aqui é isso, é um reducionismo que empobrece as duas coisas. Empobrece o entendimento verdadeiro do estudo real e sério da hipnose, empobrece o estudo verdadeiro e real do Samadhi. Claro que, mas e o diálogo interdisciplinar? É impossível? Aí não existe produção científica se houvesse isso, né? Mas a Swami Nidhi é uma monja vivendo dentro de um contexto em que essas tradições têm funcionado muito bem, obrigado, faz 5.000 anos. Então, ela acha que se você quer saber bem de hipnose, estuda hipnose. Se você quer saber bem de yoga, Samadhi, o universo védico, estude bem isso com o Acharya, estude bem os Vedas, estude bem os Shastras e pratique. O que eu concordo com ela é, às vezes, ao tentar equivaler conceitos, partindo de pontos de vista muito distintos, a gente chega a fazer uma coisa chamada falsos correlatos, ou a gente tem o perigo de fazer deformações, anacronismos dentro dos dois conceitos. O César me mandou um texto, na verdade, da Universidade de Tóquio, de um praticante de Zen, que é bem interessante, inclusive, do Kaijo Sasamoto, e dentro do contexto do budismo, Samadhi é um estado de enlevo hiperconcentrado. E para ele, o profundo estado de hipnose pode levar ao Samadhi, né? E que o estado de auto-hipnose é um caminho para um estado meditativo profundo. E o que o Dr. Kaijo Sasamoto fala é que esse processo, porque ele é de psicologia também, então ele vai falar que esse processo profundo de imprint que um praticante dessas práticas que a gente chama de cultivo, né? São essas práticas, por exemplo, de instalação do mantra, instalação da deidade, visualização da deidade, de você se tornar a deidade, ou se tornar Buda, ou se tornar Shiva, enfim, que isso é um processo de sugestionamento que se torna uma emanação tão poderosa que o monge que ele descreve, ao entrar em Samadhi, mostra a sua budeidade para todo mundo. Mas isso é um psicólogo avaliando um meditador. E um meditador diria que não é porque ele estava se sugestionando, é porque o Samadhi se tornou um lugar de onde ele entra em um elo de contato perfeito com toda a natureza Buda, para um budista, ou com para Brahma, a divina realidade, para um yogi. Tá. Deixa eu ler trechos da tua pergunta de novo, para eu dar a minha resposta sobre isso. Então, você colocou assim, que a meditação é bem diferente da hipnose. Sim, o primeiro princípio, e pelo qual você verificou o seguinte, né, que é, você viu resultados muito mais evidentes, como se fosse o hipnoterapeuta ao lado te guiando, é que Swami Vivekananda, por exemplo, vai dizer que é problemático e talvez desrecomendável que alguém te hipnotize, porque você, como um yogi, não deveria permitir que ninguém te sugestionasse nem sugestionasse ninguém.
E isso é ensinamento do Buda também. Não deixe que ninguém controle sua mente, não também tente controlar a ninguém. A ideia é chegar a um estado de liberdade e não pré-programar as coisas. Então, o fato de você fazer sozinho e obter grandes resultados demonstra duas coisas. Você está experimentando isso por si mesmo, por si só. Isso é uma forma de sadhana, mesmo que não iniciática, é uma forma informal de sadhana ou de yoga, bastante eficaz para você, e que te leva a esse lugar de anubhava, da experiência direta. Além disso, não dá para negar que você está desenvolvendo outra coisa que tem tudo a ver com a sadhana, que é disciplina. Claro, eu disse para você lá no começo que a gente não pré-programa a experiência do samadhi para ocorrer daquela maneira, mas a gente está esperando que ela aconteça em algum momento, para ir além. A outra coisa que eu preciso te esclarecer é: samadhi é uma coisa, iluminação é outra. Dá para chegar em samadhi fazendo qualquer coisa. Esse texto aqui, o Tripura Rahasya, vai dizer para nós que, de certa maneira, todos nós experimentamos samadhi incontáveis vezes na nossa vida, porque ele é esse estado essencial de paz, alegria e sabedoria, que é a nossa natureza. E que a gente só não percebe isso o tempo todo porque a gente não presta atenção. Só que o samadhi não é iluminação. O que todos esses professores me disseram, e foi o que o meu mestre também me disse, é: mesmo o Nirvikalpa Samadhi, o estado onde você de fato oblitera as formações dos vikalpas, dos desejos e das transições mentais e dos tumultos mentais, e contempla a essencialidade de Kutashta Chaitanya, o eu real, mesmo lá, se você não cultiva isso, se você não carrega isso, então é bem possível que isso seja só um evento perdido no tempo e não um samadhi. Então, quer dizer, mesmo o estado similar ao Nirvikalpa Samadhi não te leva à iluminação, porque moksha é se libertar dos grilhões de samsara. Isto é, fazer, por assim dizer, uma transubstanciação da sua consciência. Quebrar fundamentalmente com o que a gente tem como a nossa psique ordinária. Você não quer remodelar, ajustar, não. A experiência radical de um yogi, no fim das contas, é a de romper através desse estado de silêncio, de cultivo de profunda concentração, de romper com essas amarras e com essas máscaras. Claro que até lá tem muita coisa bem parecida, bem análoga, entre o processo da hipnose ou da auto-hipnose e do samadhi, em se tratando de samadhis específicos. Por exemplo, o que a gente chama de samapati, que é o cultivo da deidade, me parece bastante análogo aos estados de auto-hipnose autossugestionados. Porque você vai forçar aquele imprint mental daquela deidade com aquelas qualidades para que ela apareça ali. E eu dizer que todas essas coisas sejam só um trabalho do subconsciente é empobrecer demais a riqueza que é a psique humana. Primeiro, porque para todas essas tradições, a exterioridade é produto da consciência e não o contrário. Isso é uma forma metafísica de ver a realidade. A realidade é aquilo que a minha consciência molda ela para ser. Eu empresto o meu ser para as coisas que eu percebo e por isso que elas estão ali. Também, você vai dizer, mas se você morrer agora, sua consciência individual de Guilherme desaparece e o mundo continua. Para mim, não. Então, do ponto de vista iógico, não há nada mais poderoso e profundo do que esse construto todo que a gente vai chamar de Antahkarana, esse aparato cognitivo sutil que compõe-se da mente, do intelecto, e que é a buddhi, do senso de individualidade. Também é necessário que você pense, Ivor, se esse lugar de profunda bem-aventurança que você sentiu não seria o aquietamento que precede o samadhi. E eu não estou invalidando a tua experiência, estou dizendo só para você investigar isso com profundidade, porque mesmo antes do samadhi, a gente pode experimentar estados profundos de alegria e bem-aventurança. No estado de concentração perfeita, dharana, isso já aparece. Um estado de satisfação e eficiência tremendos. Assim, tudo fica mais brilhante e luminoso. No estado de dhyana, o estado de meditação, que é o estado em que a mente discursiva se cala e sua buddhi percebe a si mesma como a luz emanando de si, né? Também dá para perceber
altíssimos graus de enlevo. Mas o samadhi é uma outra coisa, do qual você não volta igual. E aí que tá, né? Assim como você está experimentando com a auto-hipnose, a experiência mais profunda não dá para ser descrita. Não sei se é o teu caso, mas a experiência mais profunda, as pessoas de fora podem até achar que você continua o mesmo. Principalmente as pessoas da família, né? Que gostam de subjugar os nossos esforços de transformação e dizer, ah, você continua a mesma coisa. Mas você sabe que você está diferente, você sente diferente. Agora, no samadhi é outra coisa, porque para a visão sufi, por exemplo, o que eles vão chamar de samadhi é o que eles chamam de fana fi Allah. É a total dissolução em Allah, a total dissolução em Deus. É você não ser. Aqui eu coloco a minha concordância com a Tattvamaya Anandaji, de que às vezes é muito perigoso a gente equivaler conceitos e tradições, mesmo as tradições espirituais. Porque, por exemplo, eu já cansei de ouvir gente da Ayahuasca, de várias tradições, todas elas, querendo dizer que aquilo que os yogis descrevem como samadhi é o mesmo que eles experimentam, e não é. Eu precisei tomar Ayahuasca e falar assim, poxa, não é igual, não é mesmo igual. Dá para experimentar samadhi durante uma sessão de Ayahuasca se você é um yogi treinado, mas vai ser intermitente, vai atrapalhar, não fixa, é outra coisa, não é a mesma experiência. E é claro, existem muitos tipos de samadhi, né? Dá para você falar, por exemplo, de Jada Samadhi. Então, Jada Samadhi pode ser essa sublevação do espírito que esse mestre do texto do acadêmico ofertou para o imperador, que ele mostrou a natureza Buda e todo mundo se convenceu de que ele era Buda. E você pode dizer que isso é auto-hipnose, que quando o Ramana Maharshi olhava para as pessoas, isso era auto-hipnose, embora eu suponho que, pela história de Ramana, de tudo que ele estava tentando fazer não era sugestionar ninguém, ele não estava tentando nada para ninguém. Esse é o ponto. Ele já não queria mais, ele não tinha mais querer. A volição de um mestre que chegou lá em Moksha, que se tornou um Jivamukta, não existe mais. Ele é vazio, ele é Shunyata. Ele é uma expressão da natureza pura. Ele é equilíbrio perfeito. Não há extremos de nenhuma natureza. Há uma perfeita e inquebrável bem-aventurança, não é mais um estado. E ele não deseja mais nada para si. E se é que ele está ajudando as pessoas, ele o faz como um ato espontâneo, assim como uma folha cai quando chega a hora dela cair, porque ela perdeu a força e no outono ela desprega da árvore. Assim como a chuva se principia para o chão imediatamente depois que ela se condensa. Então, imediatamente depois que um ser se ilumina, espontaneamente ele se dá para os outros, porque ele não vê mais distinção entre ele e o outro. Mas isso não é um estado, isso é uma constância. Ah, Guilherme, mas você disse que você entra em Samadhi. E aí? Você está sempre em meia-aventurança? Olha, agora eu vou fazer confissões muito particulares. E, por favor, não me entenda como um grande praticante. Eu sou um pequeno sadaquinho. Primeiro, existem paralelos extremos entre o Samadhi da prístina concentração budista e o hiperfoco. Sim, eu como TDAH e yoga posso dizer isso, né? Que o mundo desaparece e tal. Segundo, o Samadhi mesmo, ele é distinto de todas as outras coisas. Ele, como dizem os sufis, sobre os estados elevados, ele vai rasgar os nafis, ele vai rasgar as personas falsas, ele vai abrir as portas de uma outra realidade, ele vai dar novos órgãos de percepção da realidade para você. Então, você não vai mais sentir como o Ivor de antes. Esse é o ponto que todos os meus professores falaram. Tá bom, ainda que você tenha chegado no Samadhi, daqui para frente, você é outro, radicalmente outro, sim. Porque até lá, a gente gosta muito de elaborar coisas sobre Samadhi, mas assim, o que eu posso dizer são duas coisas. Eu me vejo mudando, desde este evento aqui, porque eu entro em estado meditativo já faz uns anos, mas quando eu fiz o Panchagni Tapasya, eu comecei a mudar muito profundamente, fisicamente inclusive. E não, eu não estou dizendo que eu sou um mestre, pelo amor de Deus. Como diz o Swami Rama, quando o pessoal ficava querendo perturbar ele no meio da prática, vão embora, eu ainda não atingi nada para mim. Eu ainda estou em treinamento, mas assim, meu mestre já disse, pode repassar isso, né, transmita isso para as pessoas. Sei lá, né? Com todo respeito a Shri Yukteswar, talvez a gente ainda esteja nos rescaldos de Kali Yuga, porque Shri Yukteswar diz que a gente já está numa era melhor, do Dvapara Yuga.
E aí, professores imperfeitos ensinam pessoas imperfeitas pra gente juntos e de braços dados, não esperando nos debruçar em mestre algum. Então, eu não continuo mesmo. E a outra coisa é, esse lugar dessa experiência, que é muito distinta de tudo que eu já experimentei mesmo, qualquer estado entorpecido, qualquer anestesia geral, ayahuasca, tudo isso é diferente do estado de meditação, tudo. E os graus desses samadhis são muito distintos também, claramente distintos entre si. Eu consigo hoje, com muita facilidade, talvez por autossugestão, porque, de novo, tudo é este reino do interno trabalhando o externo. Para os yogis, sukshma, né? O mais sutil, tem preponderância, tem mais poder, tem mais atuação sobre o stula, sobre o que é mais denso. Então eu consigo entrar nesses estados com muito maior facilidade, e se eu parar para sair da minha cacofonia mental e da minha fricção diária, automaticamente eu sou elevado para esse lugar onde todo o resto desaparece e só resta esse lugar de consciência pura. Prístina, eu tô ciente das coisas, assim. Tô falando da minha experiência, né? E eu tô falando da experiência de um sadhaka. E por fim, a gente precisa, já que falamos dos sufis, evocar a ideia que é tão cara à mística, sobretudo ao Ibn Arabi, de que o lugar da imaginação, isto é, do sugestionamento, não é o lugar da fantasia, como quer crer a nossa psicologia moderna, que descarta o lugar do lúdico, do onírico e do simbólico. E, aliás, você como hipnólogo sabe disso tão bem quanto eu, que há um lugar de tremenda importância para esse lugar do rito, para esse lugar do mito, para esse lugar da fantasia, e que não é mentira, né? Esse lugar onde nascem os deuses, que é o lugar do sonhar, é um lugar muito fecundo. Ali, Ibn Arabi vai dizer que, como um calendoscópio, nós podemos ver a realidade de diferentes maneiras, e lá, Allah emprestou da argila que criou Adão um pouco dessa mesma argila para que Adão tivesse domínio sobre o seu mundo imaginário, o mundo da imaginação, né? O mundo dos imaginales, que a Bia chama, Bia Machado. Ora, eu sugeri, inclusive, que você lesse Sentidos do Calendoscópio, que é o livro da Bia sobre a filosofia de Ibn Arabi. E eu diria que é porque a gente tem essa capacidade plástica de trabalhar as sutilezas internas através da imaginação que a gente é capaz de se transformar externamente. Ou, como diria Walter Benjamin, cada época sonha a seguinte, e ao sonhá-la, a faz despertar. No fim, de novo, adorei tua pergunta. Não importa tanto a nomenclatura que a gente dê para esses estados de consciência, porque, como eu te falei, samadhis existem de diversas formas. Então, por exemplo, no Yoga Sutra você tem Savichara Nirvichara, Savitarka Nirvitarka, Sabidya Nirbidya e Dharma Mega Samadhi. Eu vou explicar os tipos de samadhi no próximo vídeo, as categorias no Patanjali, as categorias que eu me lembro no Tantra, as categorias que eu me lembro no budismo, com o pouco que eu domino, e o que eu me lembro no Advaita Vedanta, e o que a Kriya Yoga fala, né? Porque a Kriya bebe muito da fonte do Advaita Vedanta, sobretudo de Vachaspati Mishra, para falar de Nirvikalpa e Savikalpa Samadhi. Mas basicamente o que eu posso dizer é, tem samadhis que as pessoas podem te induzir, que é Jada Samadhi, tem samadhis que você pode entrar por momentos de enlevo, de felicidade, tem samadhis com o brilho da cognição, em que você tem grandes insights, profundas respostas. Tem samadhis que você tem noção de si, tem samadhis que você não tem noção de si, tem samadhis que você tem produções mentais, tem samadhi que você não tem nada disso, e você tem a grande nuvem do samadhi, que é Dharma Mega Samadhi, mas o mais importante deles, que leva a moksha, é o que a gente chama de Sahajya Samadhi. Ou seja, quando esse estado bem-aventurado é indissolúvel. Você agora não tem mais estados de samadhi, você é samadhi, ou você não está mais praticando o budismo, você é o próprio Buda. Espero que eu tenha conseguido, nessa meia hora de vídeo, cobrir a tua pergunta, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre os tipos de samadhi. Espero que o povo assista, porque é um negócio específico demais, né? Mas obrigado pela pergunta, e se você quiser fazer uma contra-resposta ou participar de uma live comigo, eu vou adorar discutir essas coisas contigo em qualquer momento, tá bom? Até mais!
Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!